Ô, segunda-feira tá braba, bebê? Tá braba? Porque a minha tá braba. Eu sou a Joyce Rodrigues do canal Ler Até Amanhecer, bebês, e hoje eu vou trazer a continuação do caso Henri Borel, que acabou virando uma odisseia nesse canal. Sinceramente, eu vou dividir agora as partes das oitivas. Então, tiveram as oitivas e eu vou explicar pra vocês o que são oitivas, para que elas servem e por que essas pessoas foram chamadas, porque é dividido de Jairo, de Monique, o que as defesas procuram e também já algumas linhas de defesa. Haverá trocas de advogados, então isso é bem importante. E também, né, as coisas que foram acontecendo dentro do julgamento, a ponto da juíza dizer pra galera, bora tomar um Rivotril porque vocês estão nervosos demais, tá bom? Então é isso, gente. Já aproveita, deixa aquele like, tá bem difícil, olha, são 70 páginas escritas para poder pegar o melhor, trazer para vocês. Lembrando que isso aqui não é um canal jurídico, isso aqui é só para passar para as pessoas o que está sendo divulgado na mídia e sobre um julgamento que foi transmitido via YouTube. Então já aproveita, positiva esse vídeo, me segue lá no Instagram, no @JoyceRodriguesOficial, esse vídeo vai sair tarde, com toda certeza. E também me segue lá no canal secundário, o link vai ficar aqui, tá? No comentário fixado lá. Eu já tô começando um trabalho ali um pouco mais pessoal e assim vocês podem ficar mais aí, um pouquinho mais por dentro de tudo que acontece, tá bom? Agora eu vou chamar a vinheta e o tom vai mudar, tá bom? Então, Penny e Jack, vinheta. Bom, terminamos, tá? Primeiro é muito importante dizer para vocês que não adianta vocês tentarem, a não ser que vocês já tenham acompanhado os vídeos ou já tenham aí de cabeça tudo o que aconteceu, vocês coloquem aí, porque isso aqui vão ser algumas partes, tá? De todas as testemunhas que participaram da audiência de instrução. O que é uma audiência de instrução? É quando as testemunhas, elas são arroladas, tá? Elas são ali solicitadas pelo advogado e elas se apresentam para prestar depoimento. Então, o que seria isso? Elas vão lá contar o que elas viram, contar, né? Vai falando ali de acordo com o que os advogados eles vão perguntando. Tem pessoas ali que simplesmente enrolam, sabonetam, vão embora. Também tem as pessoas que já foram instruídas por seus advogados, normalmente pessoas muito específicas. Porém, essa audiência de instrução, ela tinha um foco muito grande em duas coisas. Primeiro, na defesa de Jairo, provar, né, como o Jairo era idôneo, e a defesa de Monique, como Monique era uma mãe amorosa. Isso é uma coisa muito visível em todos os depoimentos. Lembrando, quando a gente estava conversando, até um pouco antes do momento da carta, tanto Jairo quanto Monique, eles estavam sendo representados pelo Dr. André França, então isso foi modificado. Lembra que eu falei para vocês lá no vídeo 2? Que aí quem passou a tomar conta, né, da defesa de Monique foi o Dr. Tiago Minagé e o Dr. Hugo Novaes. E quem foi representar o Jairo foi o Dr. Brás Santana. Existem outros advogados na defesa de Jairo? Sim, porque como vai acontecer a audiência de instrução do dia 14 de dezembro aí pra frente, porque bastante gente vai ser ouvida, tá bom? Jairo pede para assistir essa audiência da própria penitenciária, então isso é feito via vídeo, né, chamada de vídeo, enfim, de forma virtual, ele acompanha de forma remota. Ele preferiu não participar presencialmente, porém nomeou seu advogado estava lá para poder fazer as perguntas e tudo mais, e tinha ali outras pessoas acompanhando ele na penitenciária em que ele estava assistindo tudo. E já Monique Medeiros, ela estava presente sim, e anotando tudo o tempo inteiro. Então ela é uma pessoa que ela vai fazer isso durante toda a audiência de instrução, salvo o dia que ela mesma prestar o depoimento, ela vai anotar sempre tudo. E também temos que partir do princípio do seguinte: quando começou essa audiência de instrução, já se tinha a tese que houve ali, que ela sofreu ali na mão de Jairo, tudo aquilo que é descrito na carta. A carta foi lida para vocês também em vídeo, tá? Então ali ela já coloca que ela já sofria na mão de Jairo desde o namoro, né? A questão dele ter pulado os muros da casa dela e tudo mais. Mas por um motivo muito óbvio, né, que seria mais ou menos ali tentar tirar o foco um pouco disso, as defesas, tanto de Monique quanto de Jairo, em diversas vezes ali vão se concordar, tá? E vão tentar ali meio que uma união, pelo menos ali no começo. E aí a primeira linha, pelo que dá para perceber, é tentar invalidar, né, as provas, que é uma coisa muito normal. Então, por exemplo, o laudo do perito, que não estava bem feito,
teve que ser, né, adicionado elementos ali mais algumas vezes. Eles também bateram pesado, assim, pegaram bem pesado ali em cima do delegado que presidiu o inquérito, que foi o doutor Henrique Damasceno, e também do diretor-geral, que era o doutor Antenor Lopes, que é o homem que é responsável por atribuir. Então, ele, assim, vamos falar de forma leiga que é para todo mundo entender. Para ele, qual é a função dele? Dividir, né, os delegados. Ele tem ali um contingente de delegados, ele vai colocando os delegados, né, de acordo com a necessidade de cada local, de cada delegacia. Claro, alguém pode chegar lá e falar, não faça isso, porém, é o trabalho dele, porque é um trabalho administrativo. Isso é muito importante, porque isso vai ser batido assim, ó, tempo todo durante essa parte aí toda aí que é chamado então de audiência de instrução, julgamento de decisão se vai ou não a júri popular, porque somos leigos, afinal de contas, e estamos aqui querendo entender o que foi dito aí durante essas audiências, porque foi mais, tá, de um dia. Então tudo começa com, né, a gente conhecendo ainda mais a fundo quem é a magistrada, a juíza, né, que é a doutora Elizabeth Machado Louro. A doutora Elizabeth Machado Louro, ela vai conduzir uma forma, assim, que ela vai, você percebe que ela é uma pessoa um pouco mais, né, enérgica em alguns pontos, e sinceramente eu acho que se fosse diferente as coisas poderiam sair um pouco de controle. Teve muita discussão entre advogados, tiveram ali muitas coisas que ela, né, precisou ali intervir. Algumas existem pessoas que dizem que está correto, outras que não está correto, e aqui essa não é a pauta. A gente vai falar aqui o que essas pessoas começaram a defender. Então a gente vai começar pela parte principal. Por quê? Os delegados, vou colocar o doutor Antenor Lopes, né, que é então o diretor-geral, também nesse mesmo local, né, nessa mesma parte aí, porque é o seguinte, é muito importante, é de suma importância, porque você começa a perceber que a defesa começa a tentar procurar qualquer erro, né, qualquer coisa ali, para poder anular o inquérito. Então, não é apenas anular uma coisa ou outra, não, é anular o inquérito. O doutor Henrique Damasceno, que é o delegado, a gente viu ele ali poucas vezes, ele não é um cara midiático, digo até que ele é um homem de pouca fala, tá, e de pouca, assim, de um pouquinho, né, menos de paciência, e, obviamente, o cansaço estampado no rosto. E aí a gente tem que ver o seguinte, né? Tem muitas perguntas ali que são feitas para ele que ele diz, cara, eu não lembro, né? Não sei, eu não lembro. E a gente tem que lembrar o seguinte, essa audiência de instrução, ela acontece em dezembro. E o menino Henry, ele perde sua vida dia 8 de março. De 8 de março até dezembro, alguma água passou embaixo da ponte, tá, do delegado. Então a gente tem que pensar sempre em tudo isso. Não é uma coisa excepcional o que aconteceu, infelizmente. Então, assim, são coisas ali, às vezes, até um pouco, assim, absurdas. Como é que uma pessoa vai lembrar de tanta coisa, assim, de cabeça? Então, é uma coisa muito interessante. Outra coisa também que eu deixei muito claro nos outros vídeos foi o seguinte, né? A tentativa de retirada, né, do caso daquela delegacia, da 16ª, onde o Henrique Damasceno era o delegado titular, então, da 16ª. Tentaram muitas vezes, tentaram, né, depois mudar também o próprio delegado. E aí a gente vai entender o que eles vão atribuir a todas essas tentativas, que era uma coisa muito estranha, eles queriam passar esse caso para a capital de qualquer maneira. Então, qual é a abordagem? É dizer o seguinte, vocês não tinham estrutura para cuidar desse caso, isso aí tinha que ter ido para a capital. E aí eu não estou dizendo se é certo ou se é errado, estou dizendo que foi o que aconteceu. Então, eles começam a mostrar que as coisas não foram feitas da forma correta. Quando, né, depois a gente vai perceber que isso é uma grande bobagem, porque as delegacias, elas têm sim as competências ali praticamente ali iguais. Existe ali sim uma delegacia especializada, tá? Que é a de homicídios, tem de crimes ali, de outros, né, tipos ali no caso de algum sequestro e tal, que são muito específicas. Porém, a de homicídios, ela é criada, depois eu fui procurar, e ela foi criada. Chegavam, né, casos em delegacias, por exemplo, delegacias de bairro, né, que eles chamam de delegacias de bairro, casos onde aconteciam homicídios e já era de cara considerado dessa forma. Isso acaba deixando, né, ali todo o trabalho das pessoas que estão nessas pequenas delegacias travado. Então, por isso que quando uma coisa chega já de cara, né, sendo o tal homicídio, as pessoas levam normalmente para a delegacia de homicídios. Então, não é que a delegacia de bairro ela não cuide disso, mas para poder diminuir até o fluxo mesmo de trabalho, eles mandam, né, para uma delegacia especializada,
Por quê? Porque ela só cuida disso, tá bom? Então, assim, ela só cuida disso para desafogar as demais delegacias. Porém, o que aconteceu? Aí muita gente está se perguntando agora, então tá certo, porque se, né, aconteceu o que aconteceu e eles estão presos, né, Jairo e Monique estão presos, justamente por ter tirado a vida de Henry, o que isso estava fazendo na mão do delegado Damasceno? E aí eu vou explicar para vocês, porque é o seguinte. Quando essa história chega, né, quando é feito então o RO, eles chamam, né, de registro de ocorrência, o que acontece? Não é colocado como homicídio. Então ali coloca-se como acidente doméstico. Então foi assim que a delegacia recebeu esse RO. Foi uma coisa que aconteceu ali, né, enfim, acidente doméstico. Só depois que é levado o corpo, que é olhado e tal, por um perito técnico, é que eles começam a ver, né, que é assim que o delegado coloca, o delegado Damasceno, que existiam 23 lesões. Ele é muito enfático nessas 23 lesões. Depois tem o laudo do perito que diz que algumas são de menor importância, outras de maior importância. O que pega muito em questão esse laudo é o caso da laceração hepática. Tem algumas coisas que são sérias, que teriam sido, de repente, a determinante ali para se levar a criança até a perda da vida. A questão é a seguinte, começam a perguntar para o delegado Damasceno, começam a colocar o delegado Damasceno como se ele não tivesse conduzido direito, né, tudo isso, como se de repente o tempo ele se expandisse porque esse era um caso especial. Isso atrapalhou o delegado Damasceno em alguma coisa? Não. O delegado Damasceno é midiático? Não. Ele gosta de falar em público? Não. É visível, não tem nem trato para falar em público, ele não gosta. Você percebe que é um homem que até fala bem, porém fala pouco, é um homem fechado, é um homem reservado. E ele já era um delegado de uma delegacia especializada de homicídios antes de ir para a 16ª. Então vamos tentar entender a dúvida, né, que as pessoas colocam. Porque eles dão a entender que o Damasceno foi colocado na 16ª, única e exclusivamente porque o caso do Jairo estava lá. E não é verdade. O que acontece? Dr. Henrique Damasceno, ele foi delegado, né, em uma delegacia de homicídios porque ele explica da seguinte maneira e assim também, né, o superior dele. Quando os delegados iniciam carreira, eles têm, né, o delegado tipo 1, 2 e 3, que serão delegados mais experientes, teriam ali, né, estariam ali no terceiro estágio, seriam delegados muito experientes. Quando eles iniciam a carreira, eles normalmente vão para homicídios, que não é o melhor lugar, né? Não é um lugar, vamos colocar assim, que um delegado já quer começar, mas ele é obrigado a começar, ou pelo menos por via ali, né, de uma coisa entre eles, é assim que é feito. Quando o delegado Henrique Damasceno ele vai para a 16ª, ele já faz parte, assim diz, né, o diretor-geral, ele já era um delegado de primeira classe, então assim, ele não iria para homicídios, ele estava no lugar certo, uma delegacia comum, então ele era o titular da 16ª. E as delegacias de bairro, elas atendem as pessoas do bairro. E foi por isso que o Leniel foi fazer o RO lá naquela delegacia, na delegacia da 16ª. Tudo bem. Aí, o delegado Henrique Damasceno vai ser perguntado várias e várias vezes o porquê que ele não passou este caso para homicídios. E ele vai explicar o seguinte: eu não passei pelo simples fato de que no início ninguém disse que aquilo tinha acontecido e que aquilo era um homicídio. As pessoas tinham dito que aquilo era um acidente doméstico. Foi assim que foi recebido. Quando percebido que tinha acontecido alguma coisa, porque eu recebi o laudo do perito e vi as 23 lesões, eu sabia que aquilo poderia ser alguma coisa mais séria. Então, eu telefono para o Dr. Antenor Lopes, que é o meu superior, e pergunto para ele, escuta, o que o senhor acha? Continuo com a investigação por aqui ou mando, né, para a delegacia especializada? E o Dr. Antenor Lopes diz o seguinte para ele, não, você, se chegou com violência doméstica, você está fazendo a investigação, continua dentro da sua atribuição, então você começa, faz a sua investigação normal, tá? Porque não tem problema nenhum. Se você precisar de qualquer tipo de apoio, você me avisa. E assim ele começou. Então foi ele que tomou os depoimentos, foi ele que descobriu inclusive um fato novo, né, que eu ainda não trouxe aqui, que foi a questão de uma mensagem de texto. O que acontece? Alguém estava sim acordado ali por volta de 1h30 da manhã. Por quê? Quando o Dr. Henrique Damasceno começa a fazer as investigações, ele faz tudo aquilo que eu já contei nos outros vídeos. Também eles vão encontrar via, né, ali o Celebrite, que houve uma mensagem do Jairo para a Débora, tá? Que era a namorada, ex-namorada dele, enfim, não sei direito aí como é que ficou o status do relacionamento, mas
ele teria mandado essa mensagem. E aí eu faço o seguinte apontamento: não dá para garantir também que foi o Jairo, uma vez que o Jairo diz: a Monique tinha minha senha, eu tinha a senha dela, e a Monique diz: ele tinha minha senha, mas eu não tinha a senha dele. Era sobre um assunto ali banal, acho que sobre um exame de urina, que ela estava com uma infecção de urina, alguma coisa, e ele disse que precisava ir ao médico, fazer alguns exames e tal, e isso aconteceu por ali por volta de 1h30 da manhã. Então ali a gente já sabe que tinha uma pessoa sim acordada. Poderia ter sido o Monique que mandou essa mensagem? Poderia, mas isso é uma coisa muito difícil. Então a gente pode também presumir coisa ali que a galera ainda não apontou, como essa mensagem chegou no telefone de Débora. E aí muita gente pode pensar assim, mas como é que eles sabem de tudo isso? Os telefones foram apreendidos. Então, muitas pessoas, tirando, acredito que o Jairo e a Monique, deram voluntariamente suas senhas. Então, assim, isso aí foi sendo recolhido. Tinha também a babá do Henry, né? A Tainá, que vai também mentir novamente em depoimento, vai dar outra versão. Totalmente desentendida, tentando dizer ali que a Monique estava querendo aplicar um golpe no Jairo, utilizando, né, o que poderia ser ali uma coisa arranjada para dar a entender de que alguma coisa estava acontecendo com o menino para ela poder chantageá-lo. Quando ela dá esse depoimento, ela acaba sendo inclusive colocada ali como pessoa que está mentindo, né? Você já, depois que você entra ali naquele local e você se senta, você não pode dar falso testemunho. Então ela também estava dando uma terceira versão. Ela deu a primeira da família Margarina, a segunda que ela teria avisado sobre as agressões, e a terceira ela teria dado então na audiência de instrução, onde ela mentiu. Ficou provado que ela mentiu e aí não teve jeito, foi um grande fiasco, tá? Essa parte da Tainá. Mas voltando pro doutor Henrique Damasceno, ele foi se pautando em tudo isso. Ele disse: olha, eu me pautei no depoimento da babá Tainá, olhei os prints, tá, do telefone da babá Tainá, verifiquei que estava sendo avisado sim que algo estava acontecendo com o menino Henry. Verifiquei também uma conversa entre ela e o noivo, onde ela estava sendo ainda mais ali, né, enfática em dizer que tinha dó do menino por tudo que estava acontecendo ali na mão do Jairo. Então tudo isso vai sendo provado. E ela relata sobre uma blusa, nós acho que já até falamos sobre isso, que em um determinado momento o Jairo teria chamado o menino se agarrou na blusa dela, e ele precisou puxar o menino. E quando ele puxa o menino, o Henry estava segurando com tanta força que rasga a blusa da Tainá e que o Jairo teria dado R$100 para ela comprar uma blusa nova para repor a blusa que teria se destruído. Então tudo isso é perguntado para o Dr. Henrique, mas quando você ouviu, né, a Monique, e coisas, né, que a gente olha como coisas menores, mas para eles tem muito valor, tá? Não estou desmerecendo o valor. Começa a se perguntar: quando Monique e Jairo foram ouvidos como testemunhas ou como investigados? De repente não especifiquei que eram investigados, mas eles sabiam, até porque eles tiveram ali todos os direitos de uma pessoa ouvida, né, uma pessoa investigada sendo ouvida, como por exemplo os direitos de permanecer calado. Eles estavam acompanhados do advogado André França Barreto, que foi o advogado ali que eles teriam, né, ensaiado a versão. O doutor Henrique disse também sobre a questão da carta, então ele disse: olha, ela, né, disse para mim, ela me contou várias coisas, ela cobertou o Jairo, né? E os depoimentos, eles são extremamente parecidos, eles são praticamente iguais, tanto dela quanto dele. Tiveram poucas coisas ali adicionadas, no caso do Jairo, os remédios, e no caso da Monique, teria sido adicionado que se alguém tivesse feito alguma coisa contra o filho dela, ela mesma teria acabado com a pessoa. Então isso o próprio doutor André França pediu para que ficasse fixado ali no depoimento dela. Se baseou nos laudos, e aí vem também aquela outra parte em que eles querem validar os telefones celulares apreendidos no dia, né, em que Jairo e Monique são presos na casa da tia ali do Jairo, tá? Que o doutor Henrique disse que os telefones eles acabaram caindo pela janela. E até esse momento que tudo tá acontecendo aqui, a história é que o delegado não tinha dito a verdade. Que os telefones, primeiro, os telefones poderiam não ter caído. A tia do Jairo presta depoimento e diz que aquilo não poderia ter acontecido, porque se ele tivesse jogado os telefones, teria ficado em cima de uma grade, porque ela tinha um jardim de inverno, então não teria como aquilo ter acontecido. Depois, o próprio advogado, diz o seguinte: mas você isolou direito, você fez, aí começa a contestar o trabalho. Alguém poderia ter mexido nos telefones, eles foram isolados da forma correta, foi colocado fita de isolamento. A gente sabe que isso não aconteceu, porque foi uma muvuca, tá? Isso eu posso dizer para vocês.
Quando eles foram presos, ali tinham muitos repórteres, tinha helicóptero, tinha de tudo, ali estava uma grande bagunça, mas lembrando, eles estavam num contingente de 20 policiais, de acordo com o livro ali. E esse livro, inclusive, vai ser mencionado dentro do próprio julgamento, tá bom? E aí começa ali aquela briga. E tem coisas que, assim, meio que diminuem o trabalho do delegado. E, obviamente, isso é função das defesas, uma vez que eles querem provar que os seus clientes, eles são inocentes, eles querem que a justiça seja feita. Então, eles começam a colocar mesmo todos os empecilhos possíveis, procurando ali pequenas falhas para poder se pautar. E começam a levantar uma tese ainda em cima do Dr. Henrique Damasceno que não tinha como, esses telefones, ele dar a garantia de que os telefones não teriam sido manuseados antes de ir para uma perícia. E o Dr. Henrique Damasceno diz o seguinte, não tem, porque eles foram mandados para o Cellebrite, para ser passado no Cellebrite. E o Cellebrite, que é esse software, ele vai contar se aquele telefone teve ou não uma invasão, tentaram ali desbloquear o telefone ou alguma coisa assim, o software também serve para isso. Então, dos telefones de Munique também foram extraídos ali alguns prints. E aí tem uma outra questão que vai ser abordada mais tarde, mas eu já vou dar uma palhinha aqui. O telefone do Jairo ainda não foi periciado, pelo menos não que se saiba. Dentro de tudo isso, foi também contado pelo delegado sobre as selfies, tiradas na delegacia, sobre os risinhos, sobre a pizza, sobre várias coisas ali que a gente também já tá sabendo dentro do caso. E é bem isso, sabe? É o mais do mesmo em diversas versões. Então, as versões mais importantes, no meu ponto de vista aqui, são do Dr. Henrique Damasceno, que foi o delegado responsável pelo caso, e também do seu superior, porque eles acabaram virando também um objeto importante na defesa. Porque se eles desqualificam isso não deveria ter sido feito nessa delegacia. Tem um momento que ele chega a ser indagado do seguinte: o senhor não pôde mandar para homicídios ou o senhor não quis? Ou o senhor quis ficar com o caso, como se fosse algo pessoal, e vai ter um motivo para isso. O motivo para isso é o seguinte: quando a defesa do Jairo entra, isso, gente, no meio de muita confusão, a um ponto que tem uma hora essa fala ficou amplamente divulgada na mídia. Isso aqui não é CPI da Covid, foi o que a doutora, a magistrada teria dito, a juíza teria dito, que aquilo não era CPI da Covid, que eles não iam ficar batendo boca, que lá não era lugar para bater boca. Gente, foi uma confusão assim, e toda hora era quase como se estivessem ali, enfim, sabe, na 5ª série ou menos, e ela tivesse que ficar ali que uma professora. Muitas pessoas dizem que tiveram atitudes ali da magistradas que de repente não correspondem com o seu cargo, e também isso aí vai ser dito daqui a pouco, tá? Eu também concordo, mas vamos lá. Uma coisa também que dá para perceber muito bem é o seguinte: todo e qualquer motivo para poder anular ali, parar tudo que está acontecendo, todos os serviços ali que estão acontecendo, nessa parte da investigação são tentados. Precisa-se de mais investigação? Cadê o fulano de tal? Manda chamar o perito, manda chamar não sei quem, precisa chamar uma defesa técnica. Se isso tudo fosse ali de fato colocado, isso seria atrasado. Eles poderiam encerrar se tem algum tipo de discussão, ou a pessoa atravessa os limites e a juíza precisa colocar esse advogado para fora, não pode continuar uma sessão. Isso eu já vi em outros julgamentos. Então, assim, isso é uma coisa muito séria de ser colocada. Então, você vê que muitas vezes a magistrada, estando 100% correta ou não, isso não é de minha competência, é o seguinte: ela tenta a todo custo, mesmo com todas as coisas que estão acontecendo ali, muitas vezes algumas coisas desnecessárias, ela tenta consertar do jeito dela, para que se siga a audiência. E no caso do Dr. Henrique Damasceno, na verdade, ele quase passou por uma inquisição, assim, quase uma coisa inquisitória, porque eles queriam que ele lembrasse coisas que é humanamente impossível, e ele faz a parte dele. Qual é a parte do delegado? Onde termina, a parte de um delegado? O delegado recebe, o delegado investiga, o delegado faz as diligências e apresenta o relatório. O superior depois é apresentado para o Ministério Público e a pessoa vê, um juiz diz se aceita aquela denúncia ou não. Tudo que foi colocado está, no meu relatório final. É só você olhar no meu relatório final que você encontra. E aí, quando as coisas já não tinham mais para onde andar, não tinha mais o que perguntar, eles começaram a falar sobre a bagunça que estava acontecendo, principalmente o advogado da Munique.
falar sobre a bagunça que estava o processo, né? Que o processo estava todo bagunçado, que eram mais de 1000 páginas, hein, gente? Para vocês terem uma ideia como é complicado esse caso. Tinha mais de 1000 páginas e que tudo estava fora de ordem. Ele disse, olha, eu entreguei na ordem, se foi passado, né, para a parte digital de outra forma, aí isso aí você tem que ver com as pessoas responsáveis. E aí a coisa começa a ficar ainda mais quente, porque ele começa a fazer perguntas, né, principalmente o advogado da Monique, ele começa a ficar muito naquilo. Mas eu tenho provas de que foi mexido no celular da Monique enquanto o telefone estava na delegacia. Ele diz, não pode ter acontecido, teve o Cellebrite. Então não se tinha mais muita coisa para se extrair do delegado, mas ali dá para perceber nitidamente que é uma forma não apenas de fazer perguntas, mas sim uma forma de colocar o Dr. Henrique Damasceno em descrédito. E isso é uma coisa que é uma tática muito boa, inclusive, eu acho que é até uma tática interessante. Como na hora, né, que tudo começa a acontecer, eles perguntam para ele, mas vem cá, você queria então ficar com o processo? Ele diz, não, eu não queria. E você foi promovido, né, para ser então um delegado da homicídios, né, e essa fica no ar. Você foi promovido e a verdade é que ele não pode se promover, alguém teria promovido ele. E existem coisas que ele também vai dizendo ali, e ele está muito correto, que não é de competência dele e sim de um diretor-geral. Ele tem um diretor-geral e pergunta, e quem era o seu diretor-geral? E ele diz, era Antenor Lopes. Então você vai lá, você pergunta para ele. Assim como o laudo, eu não posso falar de laudo, eu sou o delegado, eu peço o laudo, eu não faço o laudo. Então você tem que perguntar para quem fez o laudo. Gente, isso é muito normal também. E aí, gente, é que vai acontecer o seguinte, eles vão mandar então chamar Antenor. Não, é importante, tem que chamar Antenor Lopes, porque a gente vai colocar ele sentado aqui, vai fazer tudo, né, que é necessário. O doutor Antenor Lopes vai lá, ele explica todo o funcionamento da delegacia, do trabalho dele, que ele é uma pessoa que ele é o responsável por fazer a distribuição, né, dos delegados titulares e avisa sobre essa questão de homicídios. Ele diz, olha, muito sinceramente, o que foi dado, né, para esse delegado, para o delegado Henrique Damasceno, que é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, foi o seguinte, uma missão para ele ficar na homicídios depois desse caso, porque foi o seguinte, ninguém quer, no fundo, estar no homicídios, então é quase ele quis dizer de uma forma, né, uma forma mais assim simples, é um castigo, porque ele já é um delegado de primeira classe, ele não precisava estar na homicídios. E isso não significa que um tem mais ou menos qualificação, mas eu acho que é uma questão de experiência mesmo. Então ele vai dizendo que ele vai também falando, né, sobre a moral que o delegado tem, como o delegado era e que se ele precisasse de um delegado para uma determinada operação, que precisasse ser sigilosa, que precisasse ser bem feita e muito íntegra, ele obviamente chamaria entre alguns o delegado Henrique Damasceno. Então ele confia no trabalho do Dr. Henrique Damasceno. E aí começam a acontecer coisas que não é muito normal, né? De repente essa fase do processo, de repente não é tão assim visceral do jeito que estava sendo levado. Então tudo foi levado por todos, tá? Isso eu coloco o Ministério Público, coloco os advogados de defesa, acusação, tudo tava muito visceral, muito visceral. Não sei se foi por ser o julgamento gravado pelo YouTube, eu não sei se foi pela complexidade, né, e também, de repente, a dificuldade de defesa, mas ali você sai com a impressão até de que eles querem provar que existe um complô, tá? Um complô ali contra o Jairo. Começa a chamar, então, as defesas, como a mãe, o tio, que é um homem ali que é casado com uma prima da mãe da Monique, então ele se considera tio, que é o senhor que vai dizer que ele defendia a defesa individual, que ele não achava certo ela ter o mesmo advogado que o Jairo, onde ele diz, não posso provar, porém, todos sabiam que eles mandavam em Bangu. Mas se isso era de uma forma lícita ou ilícita, eu não posso dizer aqui, porque eu posso sair daqui e tomar, de repente, né? Vocês sabem, aquilo que pessoas que não tem peito de ferro, tem algum tipo de problema. Então ele vai contando tudo isso e ele vai dizendo o quanto Monique era uma mãe maravilhosa, o quanto ela era uma pessoa maravilhosa, e isso vai ser repetido pela mãe dela, onde a mãe dela vai ficar por bastante tempo, dizendo que, além de maravilhosa, né, ela fala um pouco ali da filha, porém, ela meio que assim, já parte para ela, né? Eu sei que a minha filha é boa porque eu fui a melhor mãe para Monique. Eu fui a melhor pessoa ali para estar perto do meu neto. E se descreve, o que me incomoda um pouco às vezes é que se descreve um Henri, que eu acho muito difícil existir uma criança de 4 anos de idade
que seja extremamente perfeita. Uma criança de 4 anos de idade que de repente, eu não tô falando de perfeição, não, coisas de criança normal. Então eu acho assim muito exagerado quando essa parte, né, de Monique fala e fala sobre uma criança, sobre um Henri, que é muito difícil de você realizar no filho de qualquer pessoa. São coisas assim muito normais, até da idade, do desenvolvimento. Então essa coisa de ele verbalizava tudo com muita coerência, ele era muito inteligente, ele pensava, tá, até pode ser, mas é uma coisa que é meio estranha, não é possível que em momento nenhum a mãe da Monique coloca que ele nunca contou nada sobre o tio, diz que é mentira aquela chamada, uma chamada de vídeo que o Henri teria feito para o Leniel dizendo que o tio Jairo teria o machucado e que a avó estava perto, isso o Leniel conta, e aí ela diz que isso é mentira, que isso nunca aconteceu, porque ela nunca ouviria aquilo e ficaria calada. Então ela já coloca o Leniel, né, nessa pauta. Primeiro ela tenta também defender que ela era a melhor sogra para ele, melhor até que a mãe, que ele considerava mais ela a mãe do que a própria mãe dele. Ela cuidava dele como filho, ela fazia o bifinho dele, ela adorava esses termos no diminutivo, passava a roupinha dele e ela está falando do Leniel, um adulto, acho isso super estranho, mas enfim. E ela vai falando todas essas coisas para fazer uma demonstração ali de carinho. Só que quando chega na parte do Leniel é extremamente forçado. Você vê que não, ela tá brava, sabe, com a questão do Leniel. E ela faz um apontamento interessante, que é um apontamento que eu acho que eu já falei uma vez, que é o seguinte: qualquer hora a gente vai ver ali uma parte ali do, né, do julgamento e tá o Leniel sentado no banco dos réus junto, sei lá, com Tainá ou com qualquer outra pessoa, porque ali mesmo, né, ela já diz o seguinte, porque ele, tá? E isso é uma coisa que vai ser engraçada, porque ela vai dizer, e aquele tio que teria organizado a defesa da Monique também, e ele está sempre no escritório dos advogados, então é ali, né, conversado, ele ouve pelo menos. Que se houve omissão, não houve omissão só da Monique. Se ele recebeu uma chamada do filho dele dizendo que foi machucado, então o Leniel também foi omisso. Então ela enfatiza, se a minha filha foi omissa, o Leniel também foi omisso. E o Leniel teria feito o quê? Conversado com a mãe, foi até o local, conversou com o próprio Jairo, tirou satisfação com o próprio Jairo, porém ela disse, nada foi registrado, então ele não fez nenhuma denúncia sobre o que estava acontecendo. Quando ela vai lá e enfatiza que nem a filha dela, no momento, tinha qualquer indício de que isso poderia estar acontecendo, então é meio conflituoso, né? Mas já se aventa ali o nome de Leniel. Eu sei que vocês querem que eu chegue na parte do Coronel Jairo e eu já vou chegar, tá? E aí também vem o seguinte, o lance de ela era a melhor mãe que o Henri poderia ter tido. Eu era a melhor avó que o Henri poderia ter tido. Eu era o melhor tio que o Henri poderia ter tido. Legal. E aí vem a história da carta, né? Então, a senhora já sabe, né? Pergunta-se para dona Rosângela, para a mãe de Monique, a senhora já sabe que houve uma carta. Sim, mas quando eu estou na penitenciária, a senhora conversou com a sua filha, né, sobre o conteúdo dessa carta, o que estava acontecendo? Olha, quando eu estou lá, nós não tocamos nesse assunto e Monique diz que é melhor eu não tocar nesse assunto, que assim eu não me exponho. Isso eu acho meio estranho, né? De repente você recebe aquela carta que eu li para vocês, com todos aqueles indícios, você a visita sempre, porque ela diz que ela, o irmão, né, da Monique sempre visita o Monique, e eles não perguntam sobre. Perguntam para ela se ela perguntou direito o que tinha acontecido quando, né, soube do que tinha acontecido com o Henri. Não perguntou. Então, assim, é estranho, porque ninguém parece perguntar nada. E aí você vai vendo que a coisa vai ficando ainda pior, por quê? Quando teve aquele senhor que é tido ali como tio de Monique, ele diz o seguinte também, que se isso estivesse acontecendo com as filhas dele, todas estariam debaixo da asa dele. E que ele não permitiria. Então, ele tem certeza que aquilo não aconteceu. E aí a assistente, né, de acusação, a doutora Sami, ela diz o seguinte para ele, vem cá, então o senhor quer a verdade, né, o senhor quer a verdade, mesmo que essa verdade possa ferir, né, pessoas ali, possa ferir seus sentimentos em relação à sua família, se referindo a Monique. E ele fica extremamente nervoso e diz, não, de maneira nenhuma, porque eu sei que a verdade é que Monique é inocente, isso não pode me ferir. Você vê que ele fica extremamente nervoso. Parece ali que de fato ele acredita piamente, talvez seja uma das poucas pessoas que acreditem piamente que Monique ela é de fato inocente e ali em tudo. E aí vem Brian, tá? E muito da fala, né, do tipo, minha mãe é uma mulher que faz
Trabalho voluntário, sempre trabalhou, sempre lutou, cuidou do meu pai que estava doente, meu pai já faleceu, e vai contando todas essas coisas. E você percebe que é muito parecido. E vai ter um momento que isso vai ser colocado em xeque. Vocês combinaram, porque quando o tio da Monique estava dando depoimento, ele fala o seguinte: qualquer coisa que você quiser me perguntar, pode me perguntar de novo, porque eu não ensaiei esse depoimento. Mas por que que ele disse isso? Porque quando, né, o Dr. França, né, ele estava na defesa da Monique e do Jairo, teve o lance das, né, enfim, das combinações, ele teriam combinado ali versões. Então ele estava dizendo que daquela vez não era daquele jeito, e ele teve que explicar isso sim, e que aquilo ali era livre, para ele era a verdade. Só que por incrível que pareça, por mais que ele tenha dito que não era ensaiado, a gente pode até acreditar que não, mas é extremamente parecido todos os depoimentos, o dele, o da mãe da Monique, o do tio ali do Henry, né, do irmão da Monique, do Brian. Então eles vão contando coisas do tipo até que, na verdade, o Henry não fazia muita questão do pai, que o pai não era bom pai. Talvez o Brian tenha sido o único que não tinha dito que o Leniel era mau pai. Mas a dona Rosângela não disse que ele era bom pai, disse que ele era um pai ausente, que a filha dela estava sempre reclamando que estava se sentindo sozinha, que vivia sozinha, que vivia um relacionamento à distância, justamente porque, né, o Leniel, ele trabalhava embarcado. Porém, é como a gente, sei lá, eu penso da seguinte maneira, né, antes embarcado, empregado do que desempregado. Quando você tem mulher, quando você tem filhos, é uma coisa bem complicada. E que isso deixava ela muito triste, e é quase como se o Leniel tivesse com diversas opções de trabalho, e por livre e espontânea vontade ele quis ir para Macaé, ficar longe de todo mundo. E ela teria dito que se não fosse ela, né, na verdade a Monique teria sido mãe solteira se não fosse Rosângela. Era ela quem acompanhava o médico, era ela quem ia ver a questão dos, né, de todos ali os venenos para que o mosquito não encostasse na Monique por causa da época do Zika vírus, que ela que fazia tudo com a Monique, e tudo isso, sabe, fica assim bem estranho, mas tudo bem, é a versão dela. Depois ela disse que ele era sim um bom pai, porque isso aí é questionado. Então ele não era um bom pai? Não, ele era um bom pai, mas era um pai ausente. Aí vem, né, a parte do Brian. E aí, novamente, as coisas vão se repetindo, várias partes são repetidas. Então, aí, nessa hora, alguém diz assim, vem cá, mas isso aí é uma coisa que a sua mãe disse, né, no depoimento. Vocês também ensaiaram? Porque é uma coisa que fica ali difícil também você acreditar que não teve nenhum ensaio quando tá tão parecida ali as versões. Ela conta também da primeira vez que o Henry chega e apresenta a casa para ela, tá? A primeira noite que o Henry foi dormir no Majestic, lá na casa nova dele, ele teria mostrado tudo para a avó teria ido junto. Então ele mostra tudo para a avó e aí ele chega e fala o seguinte: aqui é a piscina, aqui é a brinquedoteca, e eles sobem. E tinha uma sacada. Na sacada, ele chega para ela e fala assim: vó, olha que lindo. E mostra que da sacada dá para ver a piscina e era uma vista muito linda. E ele diz assim: a avó diz que sim, né, que era muito bonito. Olha, Henrique, que lindo e tal. E aí ele diz assim para ela: mas eu prefiro ir para Bangu. Eu queria ficar em Bangu. E ela diz: Henri, mas aqui é tão melhor, né? Aqui tem tanta coisa, né? Não, o que você vai fazer em Bangu? Bangu não tem nada. E ele diz: mas eu preferi ir para Bangu. E aí a avó o convence de que lá é um bom lugar. E pelo que eu entendi, ele volta para Bangu com ela, tá? Não fica no apartamento no primeiro dia. Então é muito óbvio que essas coisas materiais para o menino não tinha muito valor. Ele não estava preocupado se o apartamento que ele morava tinha piscina ou não. Ele queria estar perto das pessoas que ele amava. Tá? E aí que eu acho o pecado, porque, mais uma vez repito, se ela estava vivendo tudo isso que ela diz que estava vivendo, porque não deixou o menino com esses avós maravilhosos, não é mesmo? E aí é o seguinte, é perguntado também para ela que se ela teria perguntado para Monique, né, se ela teria perguntado com relação às ameaças, porque a Monique diz na carta que se ela contasse para alguém ou fizesse qualquer coisa, os pais dela estavam com a sua integridade ameaçada, integridade física ameaçada. E ela diz que não, que a Monique nunca especificou que tipo de agressão seria essa. E o Brian dá a mesma versão, que ela não especificou. Chegaram e perguntaram também, né? Você perguntou, né, sobre o ocorrido, quando... Não perguntei. Perguntaram para o Brian também. Como aconteceram esses fatos aí mais com emprego de força, de violência, com relação à sua irmã e o Jairo e tudo mais? Não perguntei.
Então são coisas, gente, muito difíceis de se deixar passar, né? Quando você, enfim, acaba sabendo do nada, sua filha já tá presa, você recebe aquela carta que foi lida e você não faz os questionamentos básicos de qualquer pessoa que tá ali na presença, né, de outra com fatos tão novos. Então, assim, é uma coisa que causa estranheza nas pessoas. E por parte ali da defesa do Jairo, também foi bem interessante, porque aí nós temos, né, a Cristiane, que era assessora, que vai contar ali partes que vai chorar muito, que foi a parte que acompanhou Monique e tudo mais, e que ela também ficou encarregada de tentar de ter que vestir o Henry. E aí vai vir também uma parte importante, que é o seguinte: lembra que eles disseram na perícia que o apartamento tinha sido mexido, que as fotos tinham sido trocadas e tal? Ela vai contar no depoimento dela que a Monique teria tirado todos os porta-retratos do apartamento no dia que o Henry, né, teria ali perdido a vida, que ela coloca tudo dentro de uma bolsa antes de ir para Bangu, que era para onde ela queria ir, para casa dos pais dela. E depois, quando eles são avisados pelo Diniel que ia ter perícia no local, ela volta e coloca todos no lugar. Então, aquilo, ela também vai lá e diz: e eu presenciei a Monique caída no chão, arrancando seus cabelos. Estava cheio de cabelo no chão e eu vi, tinha poeira. Porque parece que na perícia de local foi relatada que a casa estava limpa. E segundo a Monique, ela teria dispensado, né, a empregada, que era a Rosângela. Teria dispensado ela, só que por volta de 9 e pouco ali. Só que eu não sei se era por volta de 9 e pouco que a Rosângela começava a trabalhar. Porque como entrar, ela tinha. Porque segundo a própria Cristiane, quando eles chegam, né, abrem a porta do apartamento, a empregada está saindo porque teria recebido o recado de que ela teria sido dispensada. Então ela já teria entrado. Então isso é uma coisa também que, se você olhar ali por, né, de repente uma coisa mais ali, prestando um pouco mais de atenção, você vai ver que ela tinha, sim, formas de entrar no apartamento, era autorizada a entrar no apartamento mesmo se não tivesse ninguém. E aí ela teria abraçado e tudo mais, e ela afirma, a Cristiane, assessora de Jairo, afirma, tá, que tinha poeira sim, e fala mal da perícia, fala que a perícia foi mal feita, que eles não olharam nada, que eles teriam fotografado, não teria durado mais do que 15 minutos, que eles olharam o banheiro, que eles olharam as camas, fotografaram o banheiro, fotografaram as camas, a cozinha, e teriam ali se despedido e pronto, acabou, não passou luminol, não fez absolutamente nada. Outra coisa também é um período ali que você, realmente, a perícia é curta, tá? Nem sempre perícia demora tanto, até porque ali eles foram percebendo que não tinha nenhum vestígio de sangue, nenhum vestígio de nada. Essa questão de perícia e tempo também de necropsia, né, para um perito fazer um laudo é muito, mas é muito, depende muito, né, de todo o histórico, de tudo que aconteceu quando se registra uma ocorrência. Então, dependendo da ocorrência, é rápido mesmo. E é feita essa perícia. Então, ela já vai enfatizando que a perícia foi mal feita, né, que o local estava sujo sim, então ninguém teria mexido, que a questão dos porta-retratos poderiam estar diferentes porque Monique pôs na bolsa, foi para Bangu e quando soube da perícia voltou com os porta-retratos. Então, olha as pequenas sabonetadas que a gente vai percebendo ali, né? E outra coisa, tá? A questão dos porta-retratos, isso vamos deixar esclarecido, é o seguinte: não foi porque os porta-retratos estavam em posições diferentes, mas o que se alega foram fotos trocadas. Isso aí eu já tinha falado no outro vídeo. Então, por mais que tenha ali dito, né, ela pôs, ela tirou, né, e pode ter acontecido, não, a questão não era bem essa. O que foi pautado ali eram fotos diferentes, porta-retratos mexidos. Então, bora lá, vamos continuar. Então, quando eles chegam, né, ali nessa parte da Cristiane é colocada à disposição, porque basicamente diz que trabalhou com o Coronel Jairo por 30 anos, depois foi trabalhar com Jairinho, que ela conhecia também há 30 anos, que ela era parte da família. Coronel Jairo é uma figura interessante, bem interessante, né? Então, eu gostaria muito, já falamos aí um pouco da mãe da Monique, que não quis, né, saber muito o que aconteceu com a filha depois que a filha chega na cadeia. Muitos começam a dizer que foram ver sobre o que acontecia com a cabeça de uma pessoa quando, né, acontecia esse tipo de coisa em relação à violência, né, doméstica e tudo mais. E chegou o Coronel Jairo, senta, né, muito prontamente, né, do seu jeito e tal, e vai falando. Que no começo, né, primeiro ele fala das atribuições do filho dele, que o filho dele era um homem brilhante, ele é um menino brilhante, estudava na escola, na turma especial da escola,
que o filho dele passou em segundo lugar em medicina, tem coisas ali que, enfim, temos outras informações, mas tá tudo bem, isso aí não vai fazer diferença nenhuma, é só mesmo o que todo mundo faz no começo da sua defesa, defender a pessoa, né, mostrando que ela tem bom caráter, e que ele era um médico parlamentar de 5 mandatos e ele faz uma alegação bombástica. Ele levanta que Leniel tem 5 apartamentos na Muzema e que o suplente do Jairinho, então seria, né, o vereador que ficou no lugar do Jairo quando o Jairo foi exonerado do cargo, era de Muzema. E aí alguém pergunta, então o senhor acha que tem alguma relação, algum link entre os apartamentos da Muzema e o vereador ser da Muzema? Ele diz, não, isso quem tem que ver, quem tem que olhar é a Polícia Civil, eles que precisam investigar. Então isso aí já é levantado meio que contra, né, o Leniel. E isso, na verdade, não é segredo para ninguém, porque eu lembro muito bem de ter, né, visto que durante, inclusive, a partilha de bens, esses apartamentos estavam lá na Muzema. Não sei. Enfim, aí ele fala desses apartamentos. Isso irritou demais, né? Isso aí depois eu vi em algumas matérias o quanto irritou o Leniel. Mas enfim, vamos lá. Ele começa então a falar. Desde que ele soube que o filho dele, né, ouvindo várias coisas, o filho dele poderia ser um psicopata, que será que ele morou 40 anos com um psicopata e tal. Ele começa a comprar alguns livros, ele chega a comprar inclusive os livros da doutora Ana Beatriz. Doutora Ana Beatriz, a senhora sabe que, né, hashtag te amo, mas assim, citaram a senhora, eu fiquei meio brava, porque ele diz o seguinte, que ele foi lá, ele leu, né, e quando chegou na hora de ver as lives dela, lives essas que eu também assisto, ele disse que o que ela fala nos livros não tem nada a ver com o que ela fala nas lives, então ele para de, né, de consumir aquele conteúdo, que ele era um estudioso, uma pessoa que estudava, porque por natureza ele para tudo às 5 da manhã, 8 da manhã ele está acordado, ok. E aí ele foi lendo, né, sobre pessoas que têm traços e ele descobre o seguinte fato, que o filho dele não pode ser psicopata, porque o filho dele tem toque. Então uma pessoa que tem toque não pode ser um psicopata. E aí ele menciona uma outra coisa interessante, porque aí eu deixo para quem aí entender, porque até então também a gente não recebeu, pelo menos não foi mostrado nada. É sempre ouvido assim, ele tomava 5 remédios para dormir, mas prescritos pelo médico. Que médico prescreveu, qual é o diagnóstico, a gente nunca viu. Então, assim, a gente sabe que ele tem manias, mania de limpeza, pode ser muitas coisas, né? Então, assim, não necessariamente o toque, mas eu acredito que em algum momento isso vai ser provado, né? Até porque se isso exclui qualquer outro tipo de coisa, talvez seja até necessário ser provado, né? Enfim, vamos lá. Então, o que vai acontecer? Ele vai começar a falar coisas que na verdade não ajudam. Por quê? Ele diz que quando o filho dele toma aqueles remédios para dormir, nada o acorda. Ele é enfático nessas palavras. Ninguém acorda Jairo. Inclusive, ele vai contando coisas que, quando Jairo acorda, nestes momentos, ele precisava ficar olhando Jairo, para que Jairo não caísse das escadas, e que não constava, na verdade, nos autos, que Jairo teria feito os primeiros socorros, porque Jairo não lembrava, porque ele estava sob efeito de medicação. E aí vem a minha pergunta, Joyce, como ele dirigiu até o Barrador? Porque ele foi de carro, e ele foi dirigindo, sob o efeito dos 5 remédios, que talvez ele tenha tomado ali por volta de 1h30 da manhã, já que tinha mensagem, né, para Débora. Porque foi, assim, não teve como, tá? Por mais que eles não quisessem, não teve como eles não extraírem a Débora, que estava também, né, que fez ali a denúncia, menina Natasha, né, sobre os filhos delas, que teria sido mandado até para outra delegacia especializada, né, em questão ali a especificidade da idade do filho dessas pessoas. Então, assim, isso já nem ficou com o delegado Damasceno, porém foi sim na delegacia dele que elas chegaram. Então, aí o que acontece? Algumas perguntas surgem. Ele não falou porque ele não lembrava. Quer dizer, você faz uma respiração ali, porque o que ele fez, na verdade, foi jogar ar na boca de um menino. Desculpa, tá? Nessa parte eu não sou tão leiga, tá bom? Então, assim, ele jogou ar na boca do menino. Então, assim, antes você, né, massageia o peito só, já tá bom. Já é melhor do que você só jogar dentro da boca de uma pessoa. Isso aí também já explico nos outros vídeos. Então, foi isso aí que ele fez. Lembrando, né,
Foi um médico que já foi provado, inclusive, que foi ali, participou, trabalhou ali em alguns hospitais durante seu período ali de formação, de residência, tudo mais, o que é comum com os médicos, mas não aplicou isso aí. E aí a gente tem que entender, tá, ele estava sob remédios. E, gente, eu sei como é uma pessoa sob remédios. Ele não conseguiria nem achar o chinelo, ele não, nada, tipo, não seria o berro dela que o faria acordar. Então, como Monique também alega que não ouviu tomar os remédios, eu, assim, tendo a acreditar que ele pode não ter tomado. Dá para afirmar? Não, mas pela movimentação e também mediante ao depoimento do próprio pai dele, que diz, ele fica num ponto que ele até cairia de uma escada. Gente, é muito complicado você parar a pensar assim, como ele dirigiu, como ele fez tantas coisas, como ele escutou Monique, como ele olhou, né, e viu que as extremidades do menino estavam frias, menino estava de olhos revirados, isso ele contou pro delegado. A parte que ele teria feito a respiração teria sido ali gravada pelo, né, no elevador e tal, mas foi assim, gente, uma jogada de ar na boca do menino. Aí até pode se explicar que ele não estava ali no seu total juízo. E outra coisa também que me chamou a atenção nesses depoimentos foi a alegação também, né, várias vezes ditas do seguinte, que Monique, quando estava no hospital, ela estaria dopada. Isso dito pela defesa, né, da Monique. E também escutei ali em outras pessoas ali dizendo dentro dessa parte do julgamento que Monique estava nessas condições, dopada. Não foi dito que Monique estava em estado de choque, algumas pessoas até disseram que ela estava em estado de choque, mas a maior parte, principalmente na defesa dela, era de que ela estava dopada. E por que isso aconteceu? Porque na carta ela diz, ele macerava comprimidos e punha na minha bebida. Aí corrobora a ideia de que, de fato, ela estava sendo ali, né, coisinhas estavam sendo colocadas dentro da taça dela. Então isso aí é uma coisa importante, por quê? A defesa da Monique, tá? Eu vou dizer mais uma vez, e assim, ainda não terminei a parte do Jairo. É muito mais organizada. Eu não estou dizendo que quem é melhor, quem é pior, mas eu acho que essa coisa de, né, muita gente pedindo coisas ao mesmo tempo, vai ter momentos ali que você vai ver o Jairo, né, tem prints do Jairo mandando, né, enfim, as pessoas fazerem coisas, tem relatos disso, mandando acalmar um, fazendo outro, inclusive eles dizem, né, quando a Cristiane tá prestando depoimento, olha, dizem que a senhora é responsável por manipular ali as pessoas de acordo com o que o Jairo lhe pede. Então as pessoas não tiram isso do nada, aquilo está em algum lugar nos autos. Existe uma regra muito dita, né, uma coisa muito dita dentro de julgamentos, que é o seguinte, vocês vão ouvir muito isso. O que não está nos autos não está no mundo. Então, o que não aconteceu nos autos do processo, nas folhas do processo, que não está documentado, não existe. E essa fase, ela é justamente para ouvir as testemunhas e muitas coisas e muitas vezes pessoas acabam sendo inocentadas, não acontece sempre, mas podem. O seu tipo criminal também pode ser modificado ali, ou até mesmo mais pessoas colocadas, de repente apontadas, ou outras pessoas, como o caso de menina Tainá que mentiu de novo, disseram, você mentiu, isso é perjúrio, isso é crime, então ninguém sabe se ela vai ou não pagar, pode ser apresentada sim uma denúncia. Então é uma fase que é mais assim, não é uma fase tão, né, assim, forte, porque no fundo ainda é, né, um pré. Perguntando mais tranquilamente, de repente você, né, até consegue ali mais respostas com melhor boa vontade, porque às vezes a pessoa que está respondendo ali, ela acaba ficando, né, um pouco até nervosa. Então, quando você fica nervoso, você de repente não expressa as coisas corretas. Então, se a pessoa estiver tranquila, se a pessoa estiver calma, de repente ela nem está prestando atenção, ela nem está preocupada se ela está falando com a defesa, se ela está falando com a acusação, até porque isso não é problema dela. Por exemplo, no caso do delegado, que diferença vai fazer para ele? Se ele está falando com a defesa da Monique, se ele está falando com a defesa do Jairo, ele apresentou a denúncia. Então, o trabalho dele ali acabou. Então, assim, começa-se a ter que provar até mesmo por que então depois ele foi, porque aí isso vai vir à tona, né? Porque o doutor Henrique Damasceno então foi depois, né, colocado então na homicídios como se fosse um presente. E segundo o que se colocaram, não. Aí falam, mas isso aí a gente não pode acreditar. Mas a gente também, no fundo, não dá para acreditar muito em ninguém. Se você for por esse raciocínio, você não acredita em ninguém. Aí existem o que para isso? As provas. E muito sinceramente, em relação de para onde o doutor Henrique foi depois, é meio que assim, não diz muito sobre o processo de Monique.
que foi feita na 16ª e ele estava lá. Então ele poderia já hoje, sei lá, tá trabalhando com Elon Musk. Isso já não faz mais diferença, ele poderia simplesmente ter desistido do cargo. Sei lá, não quero mais ser delegado, tô entregando aqui. Então, assim, muita coisa ali que é colocada, eu acho que foi colocada com muito, né, muita ênfase, aquela coisa meio que dá, às vezes, uma irritada. Que nem eu falo, existiu muitas vezes o ouvir testemunhas e muitas vezes ali passar uma sabatina na testemunha. E ambas as coisas podem ser legais. Se não for, a juíza, ela acaba chamando atenção. E foi o que a juíza fez diversas vezes, chamou muita atenção. Diz que a galera estava tão inflamada que ela já tinha tomado o Rivotril dela. E eu já assisti outros julgamentos e vou dizer para vocês que isso é muito normal, tá? Esses bate-bocas aí são muito normais, um xinga daqui, outro xinga dali. E eu tô falando de xingo mesmo, porque tiveram momentos, não nessa fase, de chamar o outro ali de moleque, seu isso, seu não sei o quê. Gente, a coisa chegou a esse nível, assim. Então, assim, é um julgamento bem difícil. A outra babá. A babá de Bangu. Eles teriam duas babás, Tainá e uma outra moça, que seria a babá de Bangu. A babá de Bangu, ela teria sido dispensada, ou teria que ser dispensada, quando então Monique foi para o Majestic. Monique disse que ela tinha família, era melhor deixar ela lá, então ajudando a mãe dela, né, fazendo as coisas ali que ela pagaria o salário da moça. Qual é o problema disso? Foi perguntado para a babá quem provinha, né? Quem colocava tudo, quem que providenciava tudo que o menino precisava. Era Monique, eu anotava tudo, entregava para Monique e ela trazia para mim. Tá. Até quando você trabalhou lá? De 2018 a janeiro de 2021. E aí depois, a mãe da Monique vai dizer que tinha uma babá para o Henri, que poderia ter confirmado também, porque ela não estava sozinha, que o menino não tinha nenhuma marca, que seria essa funcionária. Só que quando tudo isso supostamente começou a ser relatado pelos prints ali por volta de fevereiro, ela já não trabalhava mais lá. Isso não é da minha cabeça, só você ir lá e ouvir, tá? Ela deixou claro, janeiro de 2021. Ligação comprometedora de Tainá, né? Ou mensagem comprometedora de Tainá. Fevereiro, 14 de fevereiro, né? O que aconteceu, enfim, lá no salão de beleza. Ela já não trabalhava mais. Depois, quando teve a questão toda de rasgar a blusa, que acabou dizendo que o menino estava com dor, com o joelho machucado, o Henri teria sido levado ao hospital, ela não trabalhava mais lá. Então, isso foram coisas colocadas ali, né, na denúncia inicial. Então, olha só como as próprias defesas ali acabam, né? Você vai lá defender uma pessoa, mas uma escorregada, quando a coisa não é verdade, uma escorregada, tudo vai pro saco, porque quando isso aí for colocado pautadamente, se for necessário ser usado, vai ser usado, essa data aí pode ser usada. Outra coisa também super importante, tá, de colocar nesse julgamento, que é, não eu me esquivando de nada, o Coronel Jairo utilizou muito o depoimento dele para colocar o quanto ele amava o filho, né, e colocar todo o amor que ele dedicava ao filho, e tudo bem, é filho dele. A questão é o seguinte, também foi colocado muito a questão dele ser miliciano, a questão dele ter colocado, né, ali o Leniel numa questão estranha com relação aos apartamentos de Muzema, que isso parece que já foi até explicado, diversas coisas. E também, né, essa relação de, vocês lembram que o telefone dele não foi apreendido, que ele disse que desde a investigação do Furnas da Onça, ele nunca mais teve telefone, porque nunca devolveram o telefone dele e ele nunca teve um telefone. Parece estranho, tá? Mas cada um tem direito de ter aquilo que quer. Acho estranho em 2021 uma pessoa não ter um telefone? Acho, mas a pessoa tem o seu direito. Se eu quiser enviar cartas para me comunicar, isso é um problema meu. Teve um promotor que virou para ele e falou assim, olha, o senhor sabe muito bem que Bangu, o senhor não precisaria andar com seguranças, porque ele alegou que o Leniel teria chegado lá com os caras, teria chegado no hospital com pessoas que ele acabou dando a entender que seriam policiais. E um homem chamado Sigmar, que também vai ser ouvido. O Sigmar, ele foi um amigo do Leniel que ele conheceu na célula. Acho que eu comentei isso nos outros vídeos. Na célula da igreja, de oração e tal. E o Sigmar foi dar uma força para ele e, obviamente, pelo Sigmar ser um policial, talvez tenha o ajudado. Gente, pessoas leigas, quando se envolvem em algo assim ou precisam de certos procedimentos, ficam perdidos. Isso é meio normal. E aí você tem um amigo que é policial, às vezes até você pergunta, e cara, qual é o melhor jeito de fazer isso aqui? Isso é uma coisa normal.
Então, no início, eu lembro que antes de começarem até mesmo as oitivas, eles queriam provar que, na verdade, esse Sigmar, ele poderia ter alguma coisa a ver com as investigações. E que tudo teria sido uma coisa manipulada, por isso que não saía da 16ª, por isso que o Damasceno não era substituído. E não. É que as pessoas precisam entender o seguinte: se o trabalho dele não está sendo mal feito, se a delegacia está dando conta, inclusive conseguiram o Celebrite para poder quebrar, né, as mensagens. Tudo está correndo bem, os familiares, as pessoas não podem ficar exigindo que se troquem funcionários. Você não é o alecrim da sociedade, ninguém é o alecrim da sociedade. Então isso aí fica um pouco assim complexo. E aí o delegado nessa hora precisa ter que ficar se defendendo do porquê ele fez o trabalho dele. Né? Então assim, isso aí é uma coisa que para mim assim é muito desnecessária, mas entendo que é uma coisa que pode ser ali importante, né, para de repente abalar um pouco a imagem, que é muito séria, do delegado. Quando o Coronel Jairo começa a falar de Jairinho, da infância de Jairinho, né, porque vocês podem não saber, mas o Coronel Jairo, ele se considera um poeta. Uma pessoa que escreveu diversas letras de música, para samba, né, para pagode e tudo mais. Ele diz o seguinte: que parece que o Leniel teria dito que ele chegou com seguranças. E ele disse: eu nunca andei com seguranças. No dia que eu cheguei no hospital, eu estava com o meu cunhado. E quando nós chegamos lá, quem estava com essas pessoas, na verdade, era o Leniel. Depois ele disse que ele não tem certeza, que ele ouviu dizer. Então isso aí também, você percebe que conseguiram, né, fazer ele ali admitir que ele não viu. Que na verdade o que ele sabe foi o que contaram para ele. Quem contou, onde contou, também não é dito. Aí tudo bem, então essa parte contra o Leniel é muito exposta, né? Que ali é um ataquezinho ali no Leniel. Outra coisa que também ficou extremamente, assim, mas extremamente estranha foi o seguinte, né? Foi essa questão dos remédios. E dizer que o Leniel é LPM, ele chega a soltar a sigla LPM, porque se o Leniel tivesse visto um arranhão ou qualquer coisa, ele teria feito o estardalhaço, porque era o que ele sabia fazer. Estardalhaço na mídia. Ele não pode ver a mídia, ele está na mídia o tempo todo porque ele adora a mídia, ele é LPM, que significa louco pela mídia. Isso também saiu da boca do Coronel Jairo. E aí você vai vendo que os ataques são diretos e ele diz: se você quer ser um político, faça da forma correta, porque essa forma que você está fazendo não é certa, então dá a entender, desmerecendo também a luta do Leniel que perdeu um filho, e isso é colocado. O senhor sabe que ele perdeu um filho. Ele diz: mas eu também perdi. Então somos dois pais que perdemos os nossos filhos, colocando o Jairo ali em pé de igualdade com Henri, né? Então, principalmente essa parte onde essas pessoas estão sendo ouvidas. Vocês podem perceber que eu não tô nem muito me pautando em tempo mais, porque agora eu acho que as coisas precisam ser feitas por etapas. Então, essa primeira etapa, ela vai ser feita da forma correta, porque eu quero que vocês tenham, né, as informações não pessoa a pessoa, mas quando uma informação contradiz a outra, principalmente, e os principais, né, que foram as pessoas principais, pessoas-chave ali, que simplesmente foram lá e fizeram algo que foi muito legal, né, muito interessante para qualquer defesa, ou que não deu certo, que foi o caso, por exemplo, da tia, né, da tia de Jairo, que foi, por exemplo, até mesmo a fala dos remédios que acabou saindo da boca do Coronel Jairo. Né? Então, assim, olha, quando o Coronel Jairo tá lá, tá gravado. Então, a mensagem aí que aconteceu para alguém, de alguém aí pra Débora. E saiu do apartamento, do telefone do Jairo. Então, isso sinaliza que Jairo estaria acordado. Monique poderia ter pegado o celular do Jairo? Sim, mas tinha gente acordada às 1h30 da manhã. Né? Então, aí a gente já reduz um tempo aí, né, suspeito. Não é mais de 11 a 3h30, mais de 1h30 a 3h30. Então, tudo é bem complicado dentro disso aí. E aí, depois disso, por que isso é importante? Por que essa fase é importante? Tem ainda, né, o depoimento do Leniel, que também é aquele depoimento que eu vou dizer para vocês que é muito já relatado aqui. Dá para, em menos de 10 minutos, dizer quase tudo ali que ele quis dizer, porque no fundo, ele é o pai. Ele vai falar sobre o relacionamento, sobre a vida com o filho dele, o quanto ele amava o filho dele. Talvez até nem traga tanto, porque teve momentos ali que eu, sinceramente, chorei, principalmente quando ele canta a musiquinha que o Leniel, né, recebeu ali do filho cantando, uma musiquinha da igreja e tal. Foi muito bonitinho, foi emocionante. Mas o interessante é Jairo e Monique. Eu acho que o próximo passo precisa ser Jairo e Monique.
Agora, se vocês quiserem ouvir também, né, querem que eu traga aqui também, de Leniel, aí vocês coloquem aqui, porque as coisas também vão dar uma reviravolta. Quando essa parte aqui acabar, né, então aqui a gente já tem vários apontamentos, eu fiz alguns apontamentos, tá? Livres, porque não sou advogada, não sou nada, como leiga, na base da interpretação de texto, ou para os mais assíduos da língua portuguesa, pela hermenêutica, fiz alguns apontamentos aqui, tá? Então, assim, pela minha, né, pela hermenêutica, tem fatos aqui que se conflitam, normal. O problema é quando eles não se conflitam, na minha opinião. Eu vou arriscar, antes de encerrar esse vídeo, o seguinte. Se não me falhe a memória, primeiro que tem duas contradições grandes aí, tá? Primeira é sobre o telefone. Eles teriam dito que, primeiro, que ele não jogou o telefone, né? Que o telefone não tinha como, enfim, ser preservado, ele nunca teria jogado o telefone, enfim, não teria sido o Jairo. No começo, eles disseram isso. Depois o Jairo confirma que ele jogou os telefones pela janela do banheiro. Então, assim, foi o Jairo que confirmou. Assim como também o Jairo dizia que tomava, se eu não me engano, tá? Eu vou confirmar isso tudo e trazer para vocês no próximo vídeo. Que ele tomava 2 remédios, quando na verdade todos ali que falavam sobre remédios falavam que ele tomava 5 remédios à noite. A dela derruba, basicamente, quase tudo ali que foi feito, porque ela, todo aquele depoimento, ela já disse que foi ensaiado, então o que ela falou com o Dr. Henrique Damasceno, na verdade nem recai sobre ele, porque a mentira vem das outras pessoas, é a defesa dela agora. A defesa dela é que ela passava por tudo aquilo que estava na carta. Quando chegar o depoimento dela, é justamente nisso que vai ser trabalhado, 12 horas. Vou trazer isso sintetizado, porém são 12 horas. Vai chegar a vez de Jairo prestar o seu depoimento, que não vai acontecer. Ainda vai demorar muito tempo para chegar o depoimento do Jairo, que vai ser o último. Antes disso, por mais que tenha se batido na tecla de não fazer, vai ter um debate entre peritos. Digo debate por quê? Porque vai ali, né? Vamos refutar, que vai ser com, né, o Dr. Sami, que é aquele moço que eu já falei para vocês no vídeo anterior. Então, ele vai refutar tudo aquilo e existe uma conclusão lógica que dá para resumir em 2 linhas. Por que eu tô falando isso? Vamos contar que isso aqui é uma primeira fase. Porque na segunda, quando chegar a mesma hora, né, de Jairo, Monique prestarem depoimento, a defesa de Jairo vai estar totalmente modificada, né? O Dr. Braz, ele vai entregar a defesa do Jairo, ele não vai querer mais defender o Jairo. Então, isso é uma coisa muito importante, porque ele estava, sim, né, fazendo um bom trabalho. Porém, ele não tinha conseguido ainda que Jairo fosse solto. E isso talvez fosse algo também muito determinante. E talvez até porque também ele tem apontado esses possíveis deslizes que poderiam atrapalhar. Como eu disse, a questão do remédio, às vezes é melhor não mencionar, né? Então, assim, tem coisa aí que já é mais entre advogado e cliente, não entendo isso, tá? Mas foi substituído sim, então vai ter sim essa substituição e aí isso aí também vai ser uma grande bagunça, muita gente vai entrar e pasme, vai existir um momento e esse advogado é um advogado complexo, por quê? Vai defender Jairo, mas no processo, tá, de Débora e no processo de Natasha, e acho que tem mais algumas pessoas que tá ali em segredo, sobre os seus outros filhos que, né, teria ali marcado quase que uma assinatura de Jairo, que seria a questão de namorar, né, mulheres que tinham filhos e fazer algo parecido com o que aconteceu com Henri, porém não chegando ao resultado da perda da vida, mas está sendo investigado, colocado um tipo específico ali penal. E quem vai fazer a defesa do Jairo é assim complicado. O ex-advogado do Leniel, do pai do Henri, ele começa na defesa de Leniel, entrega a defesa de Leniel para defender Jairo. E isso vai ser um rebuliço. Isso é errado? Na lei, ele pode fazer isso? Pode, não é o mesmo caso. Ele não está defendendo no caso do menino Henri, que seria o caso que ele estava envolvido. Porém, existem muitas, né, perguntas que ficam no ar, como, por exemplo,
ele pode ter informações privilegiadas em relação aos outros casos, já que isso também fazia parte. Muitas dessas pessoas foram procurar ajuda do Leniel para relatar o que aconteceu. Então, será que em algum momento não existiu conversa, troca de informação ou esse tipo de coisa? Será também, e isso fica no será da sociedade, assim, que muita gente se pergunta, será que de repente isso aí não foi uma tática só para saber em que pé tava a coisa? Né, que esse advogado entrou para defender o Leniel é muito extremo. De repente você sai do Leniel, que é uma pessoa que tá, e você vai defender o cara que o Leniel tá dizendo. E ele, junto com a mãe do meu filho, fizeram isso com o meu filho. E também levanta a segunda parte. O que faz um advogado simplesmente trocar, né? Vou trocar de lado, troquei de lado. O que ele viu sobre a vida do Leniel que é tão ruim a ponto dele abandonar a defesa para mudar a defesa, mudar de pessoa ali que ele vai defender, quando ele estava defendendo o Leniel, né? Então, assim, você sai do Leniel para o Jairo, é uma mudança, né, brusca, e perguntas surgem, e esse advogado ele foi ali colocado muitas vezes. Parece que hoje eu preciso confirmar, mas acho que hoje ele não está mais trabalhando com a equipe de advogados. Quando chegar as partes do Jairo e Monique, não vai ter como, assim, porque vão ter momentos até que o próprio Jairo vai ter sua atenção chamada, então vai ser um pouco desagradável. A magistrada vai precisar falar, né, sobre estar se sentindo um pouco atacada, de repente, né, que estava sendo tratada com uma certa misoginia. E aí várias pautas começam a entrar, e também vai ter a questão do vídeo e a questão do pedido, né? Do pedido enfim, da troca da juíza, né? De forma normal, nosso português comum, troca da juíza, que vai ser pedido por, de repente, ela estar envolvida e não ser mais um elemento imparcial dentro desse júri. Já adianto que o pedido foi recusado, então a magistrada, né, a doutora Elizabeth Machado Louro, continua, né, no processo, vai ficar até a fase em que ele parou. E depois disso aí também é só ver se vai ou não a júri popular, como vai funcionar, mas aí isso aí é para um outro vídeo. Agora, gente, eu vou ficando por aqui. Coloquem aqui nos comentários se vocês querem ou não que eu traga a parte de Leniel. Não vai ter muita coisa nova, vai ser uma coisa mais, né, ali pessoal, e na minha opinião até tira um pouco da nossa racionalidade, que a gente fica muito envolvido com a questão, né, do Henry. É importante? Mas pode ser resumido. Então, querem mais resumidos? Querem apenas, né, de Jairo, Monique e, né, também dos peritos, que é muito importante? Coloquem aqui para mim nos comentários para me ajudar, gente, porque sinceramente eu tô trabalhando bastante. Então, assim, se vocês me ajudarem também a fazer isso de uma forma que vocês estão gostando mais, vai me ajudar, e eu trago também o melhor aí que vocês queiram assistir de uma forma que não fique monótono. Eu acho que seria mais ou menos isso. Bom, gente, o intuito desse vídeo não é nada jurídico, mas sim contar, assim como foi contado diversas vezes aí, julgamentos acompanhados e tal, de uma forma mais livre ali, os apontamentos principais de cada coisa. Mas se você assistiu e quer fazer algum adendo, coloque aqui. Mas caso você queira dar uma aula jurídica, vou te dar um conselho, faz isso em algum outro lugar, sabe? Cria um audiobook, ou cria um e-book, ou dá um curso. Eu vou ficando por aqui, o vídeo vai ficando por aqui. Nós nos vemos em um próximo vídeo, e ficou enorme este vídeo. Eu realmente só tenho a agradecer vocês que andam maratonando esses vídeos, e vocês são sensacionais. Eu amo muito, obrigado pelo carinho. Obrigado por sempre estarem aqui contribuindo com a opinião de vocês. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve nesse canal. Uma excelente semana a todos vocês. Super beijo e até o próximo vídeo.